Ô, candidato, sem discriminar ninguém. falar em escolha, você tem aí uma questão que é uma espécie de bomba-relógio já para o próximo governante, que é o subsídio do óleo diesel, que foi dado pelo governo Michel Temer numa crise emergencial, sem conseguir uma solução. O que o senhor, sendo eleito, vai fazer? Porque tem uma pressão de um setor dos caminhoneiros, de um lado... Vamos raciocinar juntos, Gerson Camarote, jornalista. Vamos raciocinar juntos. Em 1954, o Brasil criou uma empresa chamada Petrobras. Qual foi a razão política dessa grande luta que acabou gerando, inclusive, o suicídio do Getúlio Vargas? Foi proteger o Brasil dos ciclos especulativos que marcam a história do petróleo. Ciclos especulativos esses que, quando tensionados mais gravemente, convulsionam em guerras todos os lugares do mundo. Venezuela, petróleo. Síria, petróleo. Egito, petróleo. Líbia, petróleo. Toda a convulsão que está acontecendo no Médio Oriente, no Oriente Próximo, petróleo. E golpe no Brasil, não duvide, petróleo. Então, qual é a razão da Petrobras existir? Proteger o Brasil das oscilações de preços internacionais do petróleo. Ou seja, custar para nós de forma estável, independentemente de câmbio, de taxa de câmbio, independentemente das especulações internacionais, cobrar o custo de produção do Brasil, mais o imobilizado, a remuneração do capital empatado, mais um lucro em linha com os padrões internacionais. Sabe como é que eles estão fazendo, esses canalhas que tomaram o poder no Brasil? Vai me desculpar o ouvinte. Eu estou dizendo isso porque não tem outra palavra. Eles pegaram, tiraram o custo do Brasil, que é de $33 por barril, já com a montanha de imposto em cima, e substituíram pelo preço especulativo do estrangeiro. A diferença é que, em vez de ser $33 o barril, que é o que custa bem remunerado para a Petrobras, e já com os impostos, eles estão cobrando 85 no lombo do povo brasileiro. Do taxista que está nos ouvindo, da dona de casa que está pagando quase R$100 por um botijão de gás, né? do cidadão que está no caminhoneiro que está nos ouvindo aí. E aí vem o canalha do Michel Temer, protege essa perversão para dar dinheiro para o acionista minoritário, que são os bancos no Brasil, e mete isso no custo da conta da saúde do povo, ou seja, corta dinheiro da saúde, corta dinheiro da educação, corta dinheiro da segurança. Mas e não, simplesmente eu estou anunciando o que eu vou fazer. Eu vou trocar a política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras vai ser custo brasileiro em real, mais a rentabilidade que ela precisa ter para amortizar o capital, pagar suas dívidas e reinvestir. Isso significa, na prática, não estou dizendo que eu vou fazer isso, porque depende de uma série de variáveis. Intervenção na Petrobras pode também afetar... Intervenção, que é isso, Gerson Camarote? A Petrobras pertence ao povo brasileiro. Que conversa é essa de intervenção? Eu vou tomar a Petrobras de volta para os donos Dilma, dela. O que é que aconteceu? O governo Dilma, por favor, eu tenho quase vontade de dizer, me respeite. Eu não vou dizer porque eu sei que a sua intenção não é. Não, mas não é essa a questão. Ele está descrevendo o que de fato a Dilma fez. Isso aqui eu conheço bastante tempo, ele sabe que eu estou brincando, não se preocupe. Quando fala da Dilma, você viu que o seu colega partiu em defesa, mas ele vai lhe contar depois. Enfim, não é intimidade, não. É só conhecimento de causa. Eu vi ele como foca, começando a vida. Pois é. E sempre o admirei como um talento extraordinário, que ele está só começando o brilho. Mas eu brinquei isso para fazer a frase, que vocês não deixaram eu fazer. Essa é que é a boa política de amanhã. Por favor, siga. Não me compare com a Dilma, que isso me ofende. Tá, mas de qualquer forma a Por Dilma... quê? Porque a Dilma não tinha simplesmente rumo. A Dilma é uma pessoa honrada, é uma pessoa de bem. Eu lutei contra o impeachment, o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment, só o Ceará fez isso. Enquanto a petezada quer me insultar, me agredir, só o Ceará fez isso. A justificativa da política de preço da Petrobras durante a Dilma era exatamente a que você falou. Não é verdade, não é verdade. O custo de produção que a Dilma estava cobrando na data era de $90. O que esses guleludos queriam é que ela cobrasse $110 porque era o preço internacional. Não, o preço ficou... Agora não há influência. Aí ela parou de subir de $90 para $110 para um preço de barril de 33. Eu sei, mas durante anos o preço da gasolina ficou vocês estão todos intoxicados pela propaganda dos bancos, que são os donos do acionista minoritário. Mas há uma realidade em relação à Petrobras, que é a seguinte, ela não é uma ilha isolada dentro do Brasil. Não, a Petrobras tem, inclusive, relações internacionais. Vamos raciocinar Isso não impacta nesse custo? Vamos raciocinar juntos, para não parecer ideologia. Tem um cidadão vendendo um pão agora, um sanduíche, bem aqui no cafezinho, no bar aqui da esquina. Como é que ele calcula o preço do sanduíche?
ele olha para o preço do sanduíche na Bélgica, onde as condições de salário, não sei o que e tal, são tantas que permitem ele cobrar $12, R$ 48 por um sanduíche, ou ele calcula quanto custou o pão, quanto custou o queijo, quanto custou o ovo, e bota ali uma rentabilidadezinha para pagar os salários das pessoas e um lucrozinho para ele poder reinvestir. Como é que as pessoas calculam o preço do sanduíche aqui no Brasil? Isso é simples de entender. E aí vem agora a elite brasileira intoxicada. Né? Desculpa. Eu até entendo que o senhor quer fazer um paralelo para tornar mais simples a conta, mas nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando do pãozinho. Não, nós estamos falando pior, nós estamos falando de um preço que mexe no preço da vida do povo. Sem dúvida. O sanduíche agora, eu posso não comer, mas o preço do petróleo... O preço é diferente. Não, meu patrão, não é não. O preço formado da Petrobras é custo Petrobras. Quanto é que custa tirar um barril? O senhor acha mete os impostos em cima, já teríamos que fazer até uma revisão disso, mas mete os impostos em cima na conta de um verdadeiro abuso, remunera o imobilizado, bota um lucro para a Petrobras ter dinheiro e cobra do povo. Estou falando de uma política muito séria. Muito séria. Razão de ser da existência mesma da Petrobras. Aí não. Eles trocam o preço com a mesma coisa, é comparação exatamente, não é metáfora, não. Mas e as empresas estrangeiras que atuam no Brasil hoje? Elas vão ter que se submeter ao preço que a Petrobras definir? Não, veja bem, a Petrobras, na prática, tem o monopólio do refino. Mas tem importação mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Vamos lá, brasileiro, olha o que eles estão dizendo aqui. O Brasil é a maior reserva de petróleo, depois da Venezuela, nas Américas. O Brasil está aumentando a sua estocagem de petróleo, de cubagem de petróleo, descobrindo, 40% ao ano aumenta. Ou seja, nós somos provavelmente a maior reserva de petróleo do mundo. Só o que já está contado são 20 trilhões de reais. Isso dá para pagar o projeto de transformar o Brasil numa grande sociedade de classe média em 15, 20 anos. E o mundo está vendo isso e está cobiçando essa riqueza. Todo mundo acha que eu sou. Veja bem, eu conheço a história do planeta Terra. Eu sei o que aconteceu com o Mossadegh. Eu sei o que está acontecendo na Venezuela, na Síria, no Egito, no Líbano. Por causa do petróleo, eu fiquei com isso na cabeça. Eu posso terminar? Vai. Então repare uma coisa. O Brasil hoje tem 40% da capacidade de refino de gasolina, óleo diesel e gás parados. E está comprando gasolina dos Estados Unidos em dólar. Alguém, pelo amor de Deus, justifique isso para mim. O Brasil tem uma fábrica de fazer diesel que pode produzir 100 litros por hora, está produzindo 60 e está comprando 40 litros de óleo diesel por cada 100 dos Estados Unidos, em dólar. Qual é a explicação para isso, pelo amor de Deus? A Petrobras tinha um projeto estratégico de autonomizar o Brasil em relação a refino, que tem a ver com a Abreu e Lima, em Pernambuco, tem a ver com o COP no Rio de Janeiro, já vou lembrar, com a refinaria Prêmio do Maranhão, com a refinaria Prêmio do Ceará, tudo já andado, já com licenciamento, com tudo, e o Comperj no Rio. O Brasil pode ser um grande exportador de polímeros, de derivados de petróleo, e vai virar importador. Com que dólar nós vamos pagar isso? A nossa elite pirou. Candidato, Cláudia, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos, porque o senhor falou de golpe por causa do petróleo no Brasil. 3 motivos derrubaram a Dilma. 1, a banqueirada queria usurpar o orçamento nacional porque a dívida pública estava explodindo e saindo de controle. PEC 95, emenda 95. 2, o Brasil petista queria acabar a Lava Jato. Essa é a segunda razão do golpe, e a Dilma resistiu de não invadir a Lava Jato e não constranger. Terceira razão, petróleo. Chevron acertou-se com José Serra e menos de 10 dias depois do golpe, sem discutir com ninguém, o senhor Michel Temer aprovou o projeto do Serra de revogar a lei de partilha, entregando o petróleo brasileiro do pré-sal na hora da gente beber água, da onça beber água, depois de nós gastamos bilhões de dólares do povo brasileiro, na hora da gente ganhar dinheiro, entregaram para os estrangeiros. Não revogou, tanto que teve leilão depois no modelo de partilha também. Revogaram a lei de partilha, você não sabe disso? É porque não discutiu com ninguém. Eles fizeram isso com 10, 15 dias de golpe. Não, mudou, mas não revogou.
revogou a lei de partilha, acabou o conteúdo nacional, acabou a reserva da Petrobras. Aquele que era o dinheiro que iria para a educação e para a saúde do povo. A Petrobras entrou. Entrou porque ela é portentosa. Candidato, todo mundo teme competir vamos com mudar de assunto, que nosso tempo está correndo. Enquanto ela é portentosa, ela tem essa força, mas eles estão querendo esquartejá-la. Eu queria falar do seu Pergunta plano... ao povo do Rio Grande, lá embaixo, no sul, a CBN chega lá. Queria falar do seu plano de governo, candidato. Queria falar do seu plano de governo. Ao povo daqui de Niterói, de Itaboraí, o que é que eles fizeram? Vamos falar do